Bom, primeiro dizer que todo mundo está comprando, né? O livro Ecologia das Mídias, e eu também vou entrar na moda, né? É aquela coisa, né? Todo mundo começa a usar na escola um tênis colorido, todo mundo compra tênis colorido. Então vamos colocar aí, terminando o Clay Shirk, vamos entrar no Ecologia das Mídias como um livro para a gente poder analisar. Acho bem interessante. Então, tá aí, eu vou hoje, agora, daqui a pouco eu vou comprar o livro, esperar chegar e vou ler. Então, acho legal essa conversa. Tecnologia nos escraviza ou condiciona, e eu queria fazer uma digressão aí sobre essa conversa, que inclusive aparece em alguns autores e algumas coisas que a gente acaba colocando aqui, em que a gente vai ter um pensamento. Qual é a definição qual é a diferença para você poder dizer que fulano é otimista em relação ao futuro e fulano é pessimista em relação ao futuro? Eu diria para vocês que existe uma decisão filosófica que vai definir essas duas visões, o otimista racional e o pessimista emocional, ou o pessimista racional. A bifurcação e é uma bifurcação filosófica que vai na seguinte direção. Quando você opta pelo individualismo, que é mais ou menos a linha da Ayn Rand, em que cada ser humano decide a sua vida e cria determinada ética para poder se relacionar com os outros, através de trocas voluntárias, a Ayn Rand ela não está preocupada com o destino da humanidade. Para ela não existe destino da humanidade. Como para o Hayek e o Mises, não há destino da humanidade. A humanidade não tem um destino final. E para os pessimistas, a humanidade tem um caminho. Tanto que você vai ver aqui no livro que a gente comentou, do nosso querido Mair, ele vai na linha de que espiritualmente o ser humano tem um determinado tipo de espiritualidade e que conforme a gente vai caminhando e aumentando a população, vai se perdendo essa espiritualidade e por isso tem que controlar o movimento de ordem espontânea que é a demografia. O aumento demográfico é um movimento de ordem espontânea. O nosso querido Matt Ridley não tem problema nenhum com essa questão. Por quê? Para ele não existe essa história de caminho da humanidade. Quando eu critico o Harari, a minha questão com o Harari é filosófica. É nessa encruzilhada. No livro Sapiens, e hoje em dia, eu identifico claramente as pessoas que eu chamo de centralizadores, são pessoas que têm uma escolha em que a humanidade tem um caminho. Então, se eu defino que a humanidade tem um caminho, eu começo a ter problema quando eu começo a perceber que determinadas coisas não vão no caminho que eu acho bom. E aí, então, se eu começo a ver isso, eu começo a ficar pessimista. Porque eu digo, não, a humanidade tem que ir para lá ou tem que ir para cá. É dessa decisão de que a humanidade tem um caminho, que nasce determinadas religiões, que nasce determinados regimes, às vezes até totalitários. Porque as pessoas definem, tem que ir para lá. E aí, se a galera não está indo para lá, não. Então você não está dentro da linha de raciocínio que a gente acha bom. E olha só que interessante, quando você diz que a humanidade tem que ir para determinado lugar, quando você diz a humanidade tem que ir para determinado lugar, necessariamente, você vai precisar de lideranças, que é o que o Harari quer assumir. O Harari acaba querendo assumir uma liderança de um modelo, uma ida para determinado lugar, que ele diz, o ser humano ainda, tem uma frase dele que diz, né? O ser humano ainda não descobriu, né, o seu propósito, o seu objetivo.
a humanidade. Então, se ele define isso, ele passa a ser o cara que sabe o caminho. E aí ele quer guiar, e a partir daí ele começa a defender uma organização mundial para nos levar para tal lugar, para tal lugar. Quando a gente fala de ordem espontânea, quando você lê o Hayek, quando lê o Mises, lê o Rand, né, lê o Matt Ridley, o próprio Taleb, que diz inclusive que é fã do Mises e do Hayek, ele não está preocupado com a ordem espontânea. Ele diz assim, cara, a galera vai se virar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai para essa discussão, a tecnologia nos escraviza ou nos condiciona, é o seguinte, nós precisamos sobreviver. Para sobreviver, uma tecnoespécie cria tecnologias. Então elas criam um ambiente de adequação para a sobrevivência. Então, a palavra escravização, usada pela Arendt, eu não sei aí, já li alguma coisa dela, mas na época que eu li eu não estava ainda com a minha capacidade de análise como eu tenho hoje, poderia dar uma olhada, né? No momento que ela fala as tecnologias nos escravizam, ela está fugindo da ideia de que a espécie cria tecnologia para sobreviver, para se adaptar. Então, não há um processo moral de escravização. Há uma limitação, obviamente que quando você cria uma tecnologia, ao mesmo tempo, você cria um processo de limitação e de potencialização. Eu não consigo mais ir para determinado lugar sem o Waze, porque eu me viciei no Waze, né? Mas agora eu consigo ir para determinados lugares porque eu tenho o Waze. Então eu passo, ao mesmo tempo que eu passo a ser dependente do Waze, eu passo a fazer coisas com o Waze que eu não podia antes. E em relação a tudo. Então quando falta a luz, por exemplo, aqui, e às vezes aqui falta a luz, simplesmente você fica olhando para o quê? Né? O celular ainda tem um determinado período, né? Mas quando acaba e fica bastante tempo, como já aconteceu, você fica olhando para o teto. Né? Então é uma coisa que você fala, cara. Então eu acho que a coisa mais importante desse processo, que isso aí de repente a gente pode até pensar num artigo semana que vem, é justamente esse. Né? Os dois tipos de visão de futuro. Os otimistas não têm problema com as ordens espontâneas, porque ele acredita que os indivíduos vão resolver os seus problemas. Ele não tem um caminho, então ele não tem uma questão moral, como faz o Harari, criticando a humanidade que optou para ir para as aldeias. Como é que pode um troço desse? Olha o quanto isso é autoritário. E do ponto de vista das ordens espontâneas, assim, cara, o pessoal vai se virar e vai resolver o problema. A ideia do Adam Smith da mão invisível. A ideia de que o ser humano vai construindo a sua forma de sobreviver de baixo para cima. Isso aí também está na linha aqui do livro do Clay Shirky, né? A construção de baixo para cima e não de cima para baixo. O que vocês acham?